Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 280, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, a ação do pensamento, dando-se sequência. Nós já estamos terminando, não sei se nós vamos conseguir terminar hoje, mas o importante é o esclarecimento. Então, Sueli continua dizendo-nos da seguinte forma: o nosso pensamento estagiou por milênios em faixas primitivas. Sim, o nosso pensamento estagiou por milênios em faixas primitivas, podendo dizer-se, de acordo com André Luiz, nesse claro e escuro, aproximadamente 1,5 bilhão de anos. 1,5 bilhão. Tem outros que dizem 1,7 bilhão de anos. Mas é lógico que neste período o processo ainda era rudimentar, desculpe. Nesse período o processo ainda era rudimentar. Mas mesmo assim, nesse período, o indivíduo ele ainda era mais dotado de instinto do que de inteligência. Mas isso não significa que pelo excesso de instinto e a parca inteligência no estado rudimentar não o contaminou. Porque todos nós nos contaminamos, fomos contaminados por nós mesmos, mesmo nos períodos de estagiamento, de estágio, de transição. Então, o nosso pensamento estagiou por milênios em faixas primitivas, até chegar nos hominídeos. É preciso dizer que existe fases do Homo erectus que aqui na Terra viveu aproximadamente 300 mil anos. Só o Homo erectus. O Neandertal, 250 mil anos. Existe também outros, mas se nós formos comentar a respeito de todos, damos preferência a todos esses sem necessidade, porque o assunto é outro. Nós estamos, como se diz, apenas dando uma palhinha que se usa na Terra para esclarecer. Mas é preciso dizer que lá na fase do hominídeo, o raciocínio, a razão, na sua totalidade,
ela, na sua totalidade plena, é preciso dizer isso, ela ainda não existia, a não ser só no estado rudimentar, no hominídeo, no Homo erectus, no Neandertal, até chegar no Homo sapiens. E nós temos registros que o Homo sapiens ele passou a habitar o planeta Terra aproximadamente há 200 mil anos atrás. 2024, 2.000 anos, 200 mil anos atrás. E que, a partir de 40 mil anos, que o Homo sapiens, já na condição de Homo sapiens, ele pôde aclarar o seu raciocínio, mas não ficou lá totalmente aclarado, né, clarificado, tanto quanto a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Daquele momento em diante, aclarou o seu raciocínio, a sua sensibilidade, a razão, e depois também com a vinda da doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejamos, esse assunto é muito longo. Nós temos condições de esmiuçar esse assunto pormenorizado, etapa por etapa. Mas, se fizermos isso, fugimos do conteúdo aqui. Então, fizemos apenas um apanhado, como você percebeu, que muitos podem acreditar, muitos podem não acreditar, não tem problema. Nós não estamos aqui para convencer ninguém. Nós aqui nos encontramos apenas para estimular a pessoa a raciocinar e buscar. Então, se ele continua, o nosso pensamento estagiou por milênios em faixas primitivas. Aos poucos fomos vagarosamente imprimindo-lhe nova direção. Os sucessivos aprendizados enriqueceram a nossa mente com experiências diversas e a nossa emissão mental se aprimorou. Como assim demoramos a entender que o controle de nosso pensamento é de nossa exclusiva responsabilidade. Isso demorou demais. Demorou demais até que assumíssemos a responsabilidade de que nós somos o responsável pelos nossos pensamentos. Haja visto que 2024, 100% da humanidade, 70% ainda não admite não aceita que ela é responsável pelos teus atos, pelas tuas atitudes, pelo teu comportamento e pelos teus pensamentos. Tem pessoas que vivem escoradas no governo. Tem pessoas que vivem escoradas na justiça da terra. Tem pessoas que vivem escoradas nos planos do
governo. Nada contra, isso é um estudo para você entender. Porque nós temos que comentar aqui o pró e o contra. Pró é a favor, contra é contra. O termo mesmo já nos diz. Então, milhões de pessoas vivem escoradas, né? Em tudo quanto é plano. Aí você pode me dizer, mas esses planos são direitos da pessoa. Se você retorna à pátria espiritual neste exato momento e você pede para se inteirar da situação daquele indivíduo que na Terra, dependente do governo, da justiça, se encontra, você percebe que aquele indivíduo encontra-se nas mesmas condições que todos aqueles que dependiam da vaquinha. E que Deus pediu para que um anjo fosse e matasse a vaca. Depois que a vaca morreu, foi morta, todos aqueles se vendo num aperto imenso, procuraram o que fazer. Porque é assim que tudo acontece. Existe uma águia que se chama águia pescadora. Você conhece, né? Então, ela fica a uma certa altura observando o peixe lá dentro do lago. O peixe sabe que ele é a vítima. Ele sabe que lá em cima tem um predador. Ele sabe que ele não pode piscar, porque se ele pisca, ele vira alimento. E assim sucessivamente. A humanidade toda tem conhecimento. Por exemplo, a lagarta, antes dela entrar na metamorfose, que é a construção daquele casulo para que depois de lagarta se transforme numa bela de uma butterfly, né, ou de uma borboleta. Ela se tranca dentro daquele casulo. E os predadores a desconhecem, porque eles pensam que ela está morta. Olha a inteligência. Porque a lagarta sabe que ela é depredada. Ela é alimento de outros pássaros. E assim sucessivamente, a natureza nos esclarece muito bem isso. Todos nós dependemos uns dos outros. Existe um animalzinho que chama-se tatu. Ele, se vendo no perigo, ele entra na toca. E dali ninguém o tira. Não é verdade? O peixe que depois da desova, percebendo o perigo por perto, ele abre a boca e
todos os peixinhos menores entram na boca dela, ela fecha a boca, o perigo vai embora e ela abre a boca e os peixinhos saem. O jacaré fêmea, né, a jacaré fêmea, ela vigia a ninhada, porque ela sabe que existe os lagartos monitor que procuram vestígios e através do olfato eles encontram os ovos do jacaré e se alimentam das ovas do jacaré. Então, aos poucos fomos vagarosamente imprimindo-lhe nova direção. Os sucessivos aprendizados enriqueceram a nossa mente com experiências diversas e a nossa emissão mental se aprimorou. Mesmo assim, demoramos a entender que o controle de nosso pensamento é de nossa exclusiva responsabilidade e essa nova compreensão é decisiva em nosso destino. Hoje em dia, 2023, pode ser que hoje gravemos mais um vídeo para poder encerrar o tema, tá? Mas isso não vai acontecer nos próximos vídeos não, mas hoje é só para encerrar o tema. Pois 2024 você leva ao conhecimento de uma pessoa que a obsessão que ela sofre é proveniente dela ter, em vidas passadas, prejudicado alguém. Por exemplo, matou alguém. Vamos pensar assim. E por isso hoje ela tem à sua volta aquele que a tortura mentalmente. Mas ela não acredita. Ela não acredita. Se ela não for uma espírita, verdadeiramente espírita, ela não acredita. Ela vai na Umbanda, ela vai nesses lugares dos cartomantes. É aquele ser assim que místico e sofre. Por que quê? Porque ninguém nasce para sofrer. O sofrimento é uma escolha que todo mundo faz. Todo mundo escolhe a esquerda ou a direita. Que caminho você tem escolhido? Tenha certeza de uma coisa. O caminho que você escolheu, a 2 lugares ele te levará. Vamos usar a mitologia. Ele te levará ao inferno mitológico ou te levará ao céu também mitológico. Então, você quem escolhe o inferno ou o paraíso? A tua mente encontra-se fervilhando de pensamentos de ciúme. Ora, mas por quê? Por qual motivo? Pois ninguém é de ninguém. Meu amigo, minha amiga, se conscientize-se disso. Nós somos seres livres.
Os elos que existem entre uns e outros não lhes dão o direito de escravizar, de punir, de torturar uns aos outros. Não se evolui torturando e sendo torturado, punindo e sendo punido. Se evolui através do amor incondicional. Pois tu não vive o amor incondicional, sinal que você não soube fazer a escolha certa. Sinal. E se eu disser a você que se você chega à conclusão, preste bem atenção nisso, porque isso é muito sério, porque uns entendem de uma forma, outros de outra. Se eu disser a você que se você chega à conclusão que fez uma escolha errada, você tem todo o direito de pedir o divórcio. Porque não pense que vivendo, torturando ou sendo torturado, sufocando ou sendo sufocado, aguentando o que não precisa e também levando a outra pessoa a aguentar o que ela não precisa, isso não é resgate. Me desculpe, isso não é resgate. Isso é contrair mais débito. Isso é contrair. Quando você retornar à pátria espiritual, você vai receber um carimbo na testa de inacabado. Porque ninguém retorna ao corpo físico para torturar um ao outro. E sim, para auxiliar um ao outro a se redimir. Aquele que se excede, ele encontra-se contra os desígnios de Deus. Pois se divorcia, retorna um dia à pátria espiritual, só na pátria espiritual que os indivíduos se conscientizam-se dos equívocos que praticavam e os mentores, juntamente com aquele casal, ali os conscientizam novamente. Olha, foi preciso que nosso irmão se separasse de você porque você estava agindo dessa forma com ele. Não é assim. Foi preciso que a nossa irmã se separasse de você porque você estava agindo dessa forma com ela. Então agora vocês vão se preparar e vocês vão reencarnar. Mas vê lá, viu? Vê se não repita os mesmos equívocos da existência passada. Francisco Cândido Xavier. Por que nós estamos dizendo isso? Baseado em Francisco de Paula Cândido Xavier. Uma senhora o procura. Chico, eu não acredito mais no meu esposo. Eu já concedi a ele várias oportunidades, mas ele não exempla. Ele não exempla. De forma que eu não confio mais nele e eu estou sofrendo, Chico. E eu tenho certeza que eu faço ele sofrer também.
Emmanuel lhe aparece e diz assim: Chico, repita. Chico repetiu: minha irmã, Emmanuel está aqui nos dizendo que em um relacionamento, se paira o sentimento de desconfiança, de dúvida, de tortura psicológica e emocional, é preferível que se separe para que se reprograme em próximas existências, já que somos imortais, minha filha. Que permanecer neste equívoco ao ponto de ambos destruir ambos, achando que estão quitando os débitos uns para com os outros. Então você percebe que nem sempre se quita o débito através do sofrimento, da tortura, se quita o débito através do amor. Então, se falta o amor, se falta a confiança, falta tudo. E se insiste, estão perdendo a oportunidade evolutiva.